Pois é pessoal, chegou ao fim, finalmente, o bulk. Após 2 anos e está na hora de voltar a fazer um cut. Pois é pessoal, finalmente chegamos ao final do cut. Na verdade já chegamos ao final do cut há umas semanas, no entanto eu só estou a fazer o vídeo agora. Um bocadinho de contexto para perceberem melhor. No ano passado, sensivelmente no mês de agosto, se não estou em erro, assim de cabeça, eu iniciei uma fase de perda de peso para perder gordura e atingir a melhor forma da minha vida ao nível de definição. Geralmente eu faço um bulk durante 2 anos, uma fase de ganho de peso durante 2 anos, muito lenta, e depois, quando já acumulei alguma gordura, faço um cut que geralmente dura uns 3 meses. Este aqui foi o cut mais longo da minha vida e eu já vos vou explicar porquê. Então, em primeiro lugar, quanto peso perdi e em quanto tempo? Então, eu comecei o cut com 81 kg e acabei com 70 quilos. E tive mesmo vários dias a ficar entre 69 e 70 quilos. Eu já não estava tão leve há muitos anos, mas na verdade não sinto que tenha perdido tamanho ao nível de volume e ao nível de massa muscular, o que é ótimo. Obviamente perdi algum porque onde é que eu fui buscar os 10 kg para perder, não é? No entanto, consegui manter muito bem a massa muscular e até mantive a performance e a força. Isto por causa de alguns truques que eu vou falar daqui a pouco. E com esta perda de 10 kg, conforme vocês podem ver nas imagens, sim, fiquei com um corpo totalmente diferente ao nível de gordura. Comecei a ver veias em sítios que nem sabia que tinha veias. Por exemplo, aqui nesta parte do antebraço, veias no tríceps, veias aqui nos abdominais a começar a aparecer. E se eu tivesse continuado o cut mais 2 ou 3 semanas, provavelmente ia ficar ainda mais definido e ia-se começar a ver tudo isto, e já era mesmo a forma de subir acima do palco e ter boas hipóteses de ganhar, pelo menos na parte do estar definido. Por isso, como vocês podem ver, isto é mais ou menos aquilo que vocês podem atingir de forma natural e que a pessoa média conseguirá atingir. A partir daqui, lá está, aquelas 2 últimas semanas seriam muito difíceis ao nível cognitivo e físico, e eu não as quis fazer porque valorizo demasiado a minha performance cognitiva. Tenho que estar sempre com a performance cognitiva no máximo por causa de tudo aquilo que faço, mas se quisesse sei que ainda conseguia ir um bocadinho mais além, mas assim também já fica com a ideia que não vou ficar com aquela pele super fina em que parece que não tenho ali nada. Isso aí se calhar já precisava de tomar mais alguma coisa, ou precisava de me destruir um bocadinho mais ao nível do metabolismo, hormonas e isso tudo, algo que acho que não vale a pena para a maioria das pessoas, do mesmo modo que não acho que valha a pena para a maioria das pessoas ser super restrito durante o seu cut. Durante o cut eu fiz várias pausas na dieta porque simplesmente não tinha uma data para atingir. Então, se tenho tempo, vou fazer isto mais devagar, de uma forma um bocadinho mais calma, não vai ter um impacto tão grande no meu corpo, no meu metabolismo, no meu bem-estar, e é ok, não tem problema absolutamente nenhum. É a vantagem de não teres uma data em que tens que estar ali naquela forma. Não, nada disso. Agora, a segunda questão, porquê que o cut demorou tanto tempo? Demorou tanto tempo porque eu fiz pausas. Porquê? Sempre nós estamos num período de perda de peso durante muito tempo, e principalmente quando chegamos a um nível de gordura corporal muito baixo, já começa a ser se calhar já não é tão saudável quanto isso, ou tão sustentável a longo prazo. As nossas hormonas começam a ficar todas trocadas, o nosso metabolismo começa a ficar todo trocado. Então o que eu fiz foi, durante os primeiros 3, 4 meses fiz a minha dieta normal, fui cortando calorias à medida que precisava. No entanto, depois, quando senti que isso já começava a afetar-me um bocadinho, a afetar às vezes o meu humor e a minha performance cognitiva, algo que eu nunca tinha experienciado, digamos assim, nunca tinha chegado a esse ponto, ao ponto de sentir que
o cut afetava o meu humor e a performance ao nível cognitivo. Ao físico não senti muito, por alguma razão, mas cognitivo sim, principalmente porque estava constantemente a pensar em comida. Mas então fazia pausas, ou seja, no total o cut durou 22 semanas, mas algumas destas semanas foram em pausa. Cheguei a fazer 2 vezes pausa de uma semana inteira, em que em vez de estar num déficit calórico, voltava para as minhas calorias de manutenção e se calhar um outro dia ainda comia ligeiramente acima. Isto faz com que eu tenha conseguido manter a performance e tenha conseguido restabelecer nestes pontos as minhas hormonas, nomeadamente a testosterona, mas também as hormonas que controlam o nosso apetite, como a leptina. Então, vamos à questão que importa, que é como é que eu fiz o cut. Se vocês acompanharam o projeto 90 dias, que foram os primeiros 90 dias do cut, já sabem isto tudo a fundo, por isso não vou alargar, vão ver esse vídeo. No que toca ao treino, não mudou absolutamente nada no meu treino. E este é um erro muito comum que a maioria das pessoas comete, é quando começa uma fase de perda de peso, muda completamente o seu treino dentro do ginásio, muda completamente o seu treino fora do ginásio, a tentar fazer demasiado cardio, seja o que for. Não, o meu treino ficou exatamente igual. Treino 3 dias sim, 1 dia não, 3 dias sim, 1 dia não. A rotina Push-Pull Legs, o programa que está no site rafaelpintofitness.com, que é o programa mais vendido e que é o que eu sempre utilizei. E basicamente foi isso, sempre certinho, manter a consistência, tentar focar a progressão de cargas, progressão de repetições na mesma, e posso dizer que consegui continuar a fazer isso durante praticamente todo o cut. Claro que nas últimas semanas começou a ficar um bocadinho mais difícil, mas mesmo assim, na generalidade, a performance ficou igual. Agora, na dieta é onde a maioria das pessoas tem dificuldade, mas a dieta é o único fator obrigatório para perder peso, por isso aqui é o mais importante de longe. Como vocês sabem, eu comecei o cut com 3200 calorias e depois ia comendo essas calorias, ia-me pesando, ao final da semana fazia a média do peso, se não tivesse perdido peso, cortava 100 calorias. E assim sucessivamente, cortava 100, cortava 100, cortava 100 e acabei com 1900 calorias por dia. Passei de 3200 calorias por dia para 1900, quase metade. E isto acontece não só porque perdi peso, logo preciso de menos calorias, mas também por causa das adaptações metabólicas que acontecem no nosso corpo, que começa a adaptar-se a estar com menos calorias e depois precisam fazer um corte ainda maior para conseguir perder peso. No entanto, nunca façam nada disso de forma drástica. O cut demorou 22 semanas e eu fui fazendo cortes de 100 calorias de cada vez. Depois consumi entre 1,8 e 2 gramas de proteína por cada quilo de peso corporal. Mantive sempre essa amplitude, não há necessidade de ir acima disto. O mais importante de tudo, nunca fiz um dia sem hidratos de carbono ou com hidratos de carbono baixos, isso aí é absolutamente ridículo. O mínimo de hidratos de carbono que comi foi 200 gramas, cheguei ao final do dia com 200 gramas de hidratos de carbono, o que é baixo, principalmente para um atleta, mas não é assim tão baixo quanto isso. E nesses 200 eu não estou a contar a fibra, que está sempre entre os 60 a 100 gramas por dia. Por isso, não cortem os hidratos de carbono. E este aqui é o maior truque para manter a performance durante o treino e para manter massa muscular. Porque se vocês mantiverem os hidratos de carbono, que são aquilo que nos dá energia para o treino, e depois conseguirem treinar melhor por causa disso, vocês vão manter mais massa muscular. É tão simples quanto isso, para além do facto de que se vão sentir muito melhor. Agora, é verdade que 200 gramas de hidratos de carbono por dia não é suficiente para encher as reservas de glicogênio. Nós precisamos, se calhar, de 400, 600 gramas para as conseguir encher, mas não importa, 200 ainda é suficiente. E por acaso eu notava que quando começava a chegar mais à fase final do treino, passados os primeiros 45 minutos, a performance já começava a cair mais um bocadinho e a minha disposição para estar a treinar já começava a cair mais um bocadinho. No entanto, na parte que mais me interessa, no início do treino, onde faço os exercícios mais pesados, mais difíceis, a performance ficou praticamente igual. Depois, uma coisa que eu fiz foi manter a minha gordura se calhar um bocadinho mais baixa do que o normal, ali a comer à volta de 30
45 gramas de gordura por dia, o que é um bocadinho baixo, mas eu prefiro 1000 vezes cortar mais um bocadinho na gordura e menos nos hidratos de carbono. Porquê? Porque até do ponto de vista da perda de peso, isto parece ser mais eficiente. Nós sabemos que, sim, as calorias são o que mais importa, mas à partida uma caloria de gordura pode engordar mais do que uma caloria de hidratos de carbono, por causa do efeito térmico dos alimentos. Isto é, quando nós comemos um alimento, o nosso corpo vai gastar calorias, energia, para o processar. E o nosso corpo gasta mais calorias para processar os hidratos de carbono do que a gordura. Nos hidratos de carbono, este gasto é à volta de 5 a 10% do que comem, e na gordura é 0 a 3%. Logo, vocês podem comer as mesmas calorias, mas se forem mais calorias de, digamos, 2000, mas se tiverem a gordura mais alta ou os hidratos de carbono mais altos, os que têm os hidratos de carbono mais altos vão perder mais gordura do que os que têm a gordura mais alta. Mas pronto, também já falei disto várias vezes. A diferença é muito ligeira, ok, é verdade, mas se calhar ao final do dia é uma diferença de 100 calorias, que já pode ser a diferença entre perder peso ou não. No entanto, nunca devem cortar demasiado a gordura, porque nós sabemos que ela é essencial, principalmente para a regulação das nossas hormonas, para combater a inflamação no caso do ômega 3, tudo isso. E se vocês numa fase de perda de peso, as vossas hormonas à partida já vão estar desreguladas e a cair, se eliminarem por completo a gordura, isso seria obviamente um problema gravíssimo. Por isso eu nunca passei para baixo dos 30, 45 gramas, sempre naquela amplitude. Isto aqui só no final, porque no início do cut estava com 60, 50 e tal, normal. Depois fiz 4 refeições por dia durante a maioria do cut, pequeno almoço, lanche a meio da tarde ou pós-treino e jantar. A minha última refeição é às 8 da noite, o jantar, e depois normalmente deito-me entre a meia-noite e meia, 1 da manhã, e não preciso de comer mais nada, não há aí problema nenhum, não vou catabolizar, não preciso me preocupar em comer para ter um sono anabólico, nada disso mesmo. Até porque nós sabemos que do ponto de vista da perda de peso, também comer mais cedo no dia parece ser uma opção melhor, conforme já falei aqui em vários vídeos, por causa da cronobiologia ou crononutrição, o ajustamento entre o que comemos e o nosso ritmo circadiano. Comer 100 calorias de manhã não é exatamente a mesma coisa que comer 100 calorias à noite, porque dessas 100 calorias de manhã, por causa do ritmo circadiano, nós podemos queimar mais delas do que as que comemos à noite. Não é bem aquela ideia de vou-me deitar e não preciso de energia e vai ser transformado em gordura, não é isso, é por causa do ritmo circadiano. No entanto, contra mim falo, no final do cut eu cortei também o pequeno almoço e comecei a fazer jejum de manhã durante umas 2, 3 horas antes do almoço, simplesmente porque com 1900 calorias por dia eu já sentia que tinha que cortar uma refeição, porque eu prefiro fazer refeições maiores e menos do que andar sempre a comer aos pouquinhos, porque isso vai fazer com que tu nunca consigas atingir o nível de te sentir cheio, de te sentir satisfeito, nunca vais sinalizar a leptina, que é a hormona que controla isto, se estiver sempre a comer só porçõezinhas pequeninas, tens que sentir mais cheio um bocadinho. Então eu prefiro fazer menos refeições e maiores. Ok, o maior truque que eu usei durante este cut, como sempre, é o do volume da comida. Procurar alimentos que tenham um volume muito grande e muito poucas calorias, ou seja, os vegetais essencialmente. Geralmente nos meus cuts eu como grandes bacias de salada com todas as refeições. Se me sentir com fome a qualquer altura do dia, se for preciso, vou comer uma bacia de salada, e vocês têm uma salada enorme por 100 calorias, temperam com vinagre, pronto, não tem ali calorias nenhumas no molho, e tem uma refeição que vos vai deixar super cheios e não vai ter calorias praticamente nenhumas, e esta aqui era a tática que eu usava sempre. No entanto, agora, como não é verão, e este foi o primeiro cut que eu fiz sem ser no verão, o que eu usei foi sopa. Então, muitas vezes, ou até na maioria das vezes, a partir do momento em que passei ali das 2400 para baixo, o meu jantar era simplesmente sopa, 2, 3 tigelas de sopa com tofu, por exemplo. A sopa feita com abóbora, com muitos vegetais, com alguma batata, ok, mas muito pouca, com feijão. Aqui em casa a sopa tem sempre algum feijão, mas essencialmente era sopa e tofu. A minha refeição de cut, o meu jantar de cut típico, 2 ou 3 tigelas de sopa enormes, e conseguia ali se calhar uma refeição que me deixava super cheio, a abarrotar com
500 calorias e é uma refeição extremamente saudável. Por isso, é este o maior truque que vocês podem usar numa fase de perda de peso. Vocês devem comer mais, não é menos. Devem fazer as escolhas certas. Do mesmo modo, a melhor fonte de proteína numa fase de perda de peso são os feijões e leguminosas, porque são tão ricos em fibra, têm um volume tão grande, que se vocês comerem 100, 200, 300 gramas, vão se sentir tão cheios e vão ter ali se calhar 200, 300 calorias. Depois o outro truque que usei, que já falei, foi o comer mais durante o dia do que à noite. E há muitos outros truques que eu poderia ter utilizado, mas que não senti essa necessidade. Podia ter usado o truque de aumentar a minha atividade diária, tentar ser um bocadinho mais ativo para queimar mais calorias, não precisei. Podia ter adicionado cardio, não adicionei cardio, não fiz cardio nenhuma vez de forma intencional para perder peso. Dei algumas caminhadas, fui correr 1 ou 2 vezes e fui andar de bicicleta 1 ou 2 vezes, mas não foi por fazer cardio, foi simplesmente por fazer exercício. E pronto, e basicamente é essa a história do meu segundo cut numa dieta vegan e do meu cut mais bem sucedido de sempre, do ponto de vista que atingi a melhor forma de sempre. Eu gosto de saber se gostaram do vídeo, se foi útil. Sei que teve aqui muita informação e ficou mais longo do que o que devia. Se quiserem toda essa informação, vejam o resto dos vídeos ou comprem ali o livro Saúde e Fitness Vegan, já vai para a 3ª edição, podem ir pelos links aí em baixo, envio para todo mundo no site da editora. Gosto de gostar do vídeo e eu beijo na próxima.